Fala, torcedor Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e hoje eu estou trazendo aqui para vocês, aqui para o nosso canal, mais um vídeo de revisão. E dessa vez analisando o elenco do Fluminense para a temporada 2023, que começa já na semana que vem em termos de pré-temporada, né? Não sei vocês, mas eu já estou morrendo de saudade de ver o Fluminense jogar, aquele estilo de jogo envolvente, Fernando Diniz doido ali na beira do campo, enfim, as novas contratações. Eu estou com expectativa muito alta e, enfim, talvez a Copinha supra um pouquinho dessa carência do Fluminense, mas, enfim, estou com muita saudade e por isso resolvi fazer essa análise. E como é que ela vai funcionar? Eu vou avaliar jogador por jogador, posição por posição, da seguinte maneira. A gente vai começar hoje com os goleiros. Amanhã já faço um vídeo falando sobre a linha defensiva, né, laterais e zagueiros, aí meio-campistas e atacantes e assim sucessivamente. Bom, analisando posição por posição, a gente vai começar hoje pelos goleiros, né? Eu não sei vocês, mas para mim, a posição de goleiro é a mais incógnita dentro do Fluminense. Partindo que o titular, que é o Fábio, a gente já vai começar a falar sobre o card que eu fiz para ele. Outra coisa, né? Todos os jogadores terão um card e essas notas que aparecem para vocês, elas são notas minhas com relação ao desempenho que eu vi e não só com relação ao profissional, é claro, né? O Vitor Eudes, por exemplo, é mais uma expectativa, é mais uma... Acho que... Eu não sei nem se expectativa seria a palavra certa, mas... Enfim, o Vitor Eudes, por exemplo, seria uma esperança, vamos dizer assim, né, com relação ao desempenho. O Fábio, pelo que eu vi jogar no ano passado, e o Pedro Rangel, por exemplo, é o que tem de desenvolvimento na base. Então, as notas aqui, elas são baseadas em performance dentro de cada realidade. É lógico que o Fábio, por exemplo, com a nota 5, é muito do que ele mostrou no ano passado com relação à insegurança. Insegurança em pontos, em partidas decisivas para o Fluminense. Né? Foi contratado por ser um jogador experiente, por ser um pegador de pênalti que não se provou durante toda a temporada. E no momento mais decisivo falhou. Em alguns jogos muito importantes falhou. Eu acho que a nota 5, muito além do que é o desempenho dele em campo, é um pouquinho de ranço que a gente acabou pegando no decorrer da temporada, né? Quando a gente mais precisou do Fábio, é que ele menos mostrou. É lógico que a gente não pode ser injusto aqui, o Fábio em determinadas partidas pegou muito, se mostrou que podia ser sim o titular do Fluminense, mas eu acho que por falhas em partidas importantes, ele ficou muito marcado e ainda teve comentários infelizes com relação à torcida. Enfim, acho que muito dessa nota vai do que ele apresentou dentro de campo, é claro, mas do que ele representou para o Fluminense nessa temporada, em falhas em momentos decisivos e comentários que não deveriam ser feitos. É lógico que, apesar da nota, e talvez a nota ser igual à do Pedro Rangel, já dando o spoiler da nota do Pedro Rangel, é um jogador que vai começar como titular. Para mim, infelizmente ou felizmente, enfim, deve mesmo ser o titular nesse primeiro momento, mas se tudo der certo, ou para ele, enfim, ele não precisa sair, mas se precisar sair, a tendência é que o segundo jogador, que é o Vitor Eudes, foi contratado junto ao Marítimo. É um jogador, é um time relativamente conhecido de Portugal, mas que a gente não vê muito. Até o cenário português, de times portugueses aqui no Brasil, ele é muito limitado a Porto, Benfica e Sporting, por exemplo, então a gente não se vê muito ligado a atletas de outros clubes. O Vitor Eudes, eu confesso a vocês que a análise feita por mim a ele foi por muitos vídeos, ou alguns vídeos que são disponibilizados no YouTube. É lógico que a gente não pode ter como base esses vídeos, porque nos melhores momentos ninguém vai colocar as falhas, né? Ninguém vai colocar as entregadas que ele pode ter dado em algum momento da carreira. Colocam só os melhores momentos de fato, né? As grandes defesas, enfim. O que eu percebi do Vitor Eudes é um atleta alto, um jogador muito alto, tem uma boa saída de bola no que diz respeito a bolas paradas, né? Escanteios. Saída de bola não, saída do gol.
no que diz respeito a escanteios e faltas, mas ele é um pouco inseguro no que diz respeito a 1 contra 1. Acho que ele é um pouquinho lento para fazer algumas ações, mas, enfim, acho que tem tudo para ser um titular, né? Principalmente se for fazer aquela questão de um pega Copas e o outro pega o campeonato, enfim. Não sei se isso vai acontecer, não sei se o Vitor Eudes pode ter chance também no Carioca, no iníciozinho do Carioca. Acho que é uma boa chance, um bom laboratório, né? Colocar esses atletas mais novos no Campeonato Carioca, sabendo do potencial do Fábio, sabendo que ele não tem mais para onde se desenvolver, né? Acho que o Vitor Eudes e o Pedro Rangel podem disputar ali alguns jogos do Carioca, sim, até para saber quem vai ser o segundo goleiro do Fluminense. Acho que, logicamente, o Vitor Eudes sai na frente por essa disputa, o Pedro Rangel é um atleta da base, enfim, todo mundo já conhece, todo mundo que acompanha um pouquinho da base do Fluminense já o conhece há algum tempo. Voltando um pouquinho ainda para o Vitor Eudes, é um bom pegador de pênaltis, né? Mas é o que eu disse, a gente avalia muito baseado em grandes momentos, em melhores momentos no YouTube. É claro que ninguém vai colocar em melhores momentos o pênalti que ele não pegou, né? Acho que a análise em cima do Vitor Eudes, apesar da questão da nota que ser maior do que a do Fábio, ela é muito, muito poluída pelos melhores momentos no YouTube. E, enfim, né, acho que é natural essa questão da expectativa ou da esperança em cima de um atleta que vem de fora, né? Sempre foi uma referência na base do Cruzeiro, é uma indicação possivelmente do Fábio, que treinou com ele há alguns anos atrás, mas para mim é uma cópia do próprio Pedro Rangel, que é o terceiro aqui da nossa lista. Pedro Rangel, nota igual a do Fábio, porque é o que eu disse, né? Cada jogador ele é avaliado pelo que ele desempenhou, sendo profissional ou sendo na base. Pedro Rangel sempre foi um goleiro muito seguro na base, né? É um atleta que já conhece o Fluminense e lembra o que foi o Marcos Felipe também, né? Um atleta, um outro ponto, né, que vale a pena ressaltar. Eu só espero que com Fábio e Vitor Eudes a gente não viva o que a gente viveu com Rodolfo e Agenor, por exemplo, que os dois eram tecnicamente ruins e tinham um banco que era melhor. Então, que seja feita essa escolha por qualidade e não por nome. Não é porque o cara foi contratado lá de fora, de Portugal, que ele tem que ser o titular, porque o da base não corresponde. Enfim, e a mesma coisa se aplica ao Fábio. O Pedro Rangel é um jogador que também tem uma boa qualidade na saída do gol. Os dois, tanto o Pedro Rangel quanto o Vitor Eudes, têm uma qualidade melhor que o Fábio no que diz respeito à utilização dos pés. Acho que os dois são melhores do que o Fábio nesse ponto. O Vitor Eudes é um pegador de pênalti, mas o Fábio também era, e em nenhum momento isso se provou durante a temporada. Enfim, eu vou falar para vocês a verdade. Assim, minha expectativa no gol do Fluminense, de tudo que a gente contratou e viveu, é a mais baixa. Assim, de todos os pontos do Fluminense no campo, o gol, para mim, é o que corre mais risco de ser criticado durante toda a temporada. Vitória, e Fluminense. Muito disso se aplica ao que foi feito ano passado com o Marcos Felipe, né? Se tudo o que foi prometido ao Marcos Felipe fosse correspondido, fosse feito, a gente teria um Marcos Felipe brigando ali cabeça a cabeça com o Fábio pela titularidade. O que fosse para o banco não seria questionado por ser reserva e que precisasse entrar. Enfim, Marcos Felipe sair decepcionado do Fluminense e com razão. Vou confessar a vocês que também fiquei decepcionado com essa escolha do Fábio em detrimento, né, ao Marcos Felipe. E da forma que foi, pior ainda, né? Eu espero que o Marcos Felipe faça uma grande temporada no Bahia e, como disse o André no vídeo de ontem lá do Sentimento, espero que faça uma grande temporada, mas que por algum motivo ele não fique no Bahia, apesar de ter passe fixado, né? Que ele volte e seja para o Fluminense o que ele sempre pôde mostrar, né? E foi tirado a ele ano passado. Mas enfim, dos que ficaram, a gente só tem a questão da esperança e a expectativa que realmente façam uma boa temporada. Confesso a vocês que a minha expectativa é baixa com relação ao gol do Fluminense, eu espero estar muito errado, mas
não tenho confiança. Não tenho confiança em nenhum dos três. Para ser bem sincero com vocês, não tenho confiança em nenhum dos três. Gostaria de saber a opinião de vocês. Quem seria o titular? Apesar da nota maior do Vitor Ildes, para mim o titular vai continuar sendo o Fábio, e tem que ser o Fábio pela questão do final da temporada passada. Tem que ser o Fábio mesmo. Pode ser que o Fábio seja um ponto positivo, essa questão da transmissão da experiência para os mais jovens. Enfim, acho que dos três é o que deve ser o titular. Tomara que queime a língua de todo mundo que acha que outro pode ser o titular, mas para mim foi um erro liberar o Marcos Felipe, mas eu entendo perfeitamente que ele já não tinha mais clima e ele queria jogar e do jeito que estava ele não ia. Enfim, só espero para que os que ficaram sejam melhores ou pelo menos do mesmo nível do que saiu. Mas eu gostaria muito de ouvir de vocês, ou ler de vocês, né, aqui nos comentários, quem seriam os titulares, quem seria o titular de vocês na Copa, se vocês fariam rodízio, enfim. Queria saber a opinião de vocês. Só lembrando que todas as posições terão cards como esses, a opinião de vocês é muito importante. Eu vi que uma outra coisa, né, que agora já para finalizar um pouquinho o vídeo, eu vi que o André está fazendo uma questão de cards também. Eu criei o meu próprio álbum de figurinhas do Fluminense para a temporada 2023. Já disponibilizei no grupo do WhatsApp, e quem quiser esse álbum de figurinhas, vou disponibilizar, é só vocês acessarem o grupo. O link para acessar o grupo vai estar na descrição do vídeo, quem quiser é só acessar, não precisa pagar nada. Vou disponibilizar o álbum de figurinhas, assim, para mim é uma honra muito grande poder produzir isso para vocês. É um álbum simples, mas feito de muito coração, sabe? Esse ano a gente estava, enfim, eu sempre trago o André como referência, porque para mim ele é a maior referência aqui dentro do YouTube, não só como youtuber, mas como pessoa também. Não tenho contato direto com outros, também para saber a questão de personalidade, enfim. Mas eu sempre falo do André, do Sentimento, pela questão, muito pelo que ele fez ontem de novo, na live, iniciando a live com um vídeo do Felipe Melo, falando sobre a questão de acreditar e de perseverar, enfim. A gente passou por tempos difíceis, tanto na pandemia quanto em outros, né, em alguns outros momentos, e a gente nunca pode desistir, né? A gente sabe que muitas pessoas hoje sofrem por determinados problemas, depressão, enfim, outras coisas do tipo. E o André sempre foi um cara que acreditou muito em mim, sabe? Ele podia muito bem simplesmente virar as costas, ou não virar as costas, mas ser indiferente, porque ele não me conhecia. O André poderia ter colocado o nome dele em jogo quando ele divulgou o meu canal, no canal dele, porque ele não me conhece. Se eu fosse uma pessoa de mau caráter, se eu fosse um mau caráter, ou se eu, enfim. E mesmo assim ele fez, acreditando que eu pudesse ser alguém do bem. E, cara, como é bom saber que existem pessoas assim, sabe? Nesse álbum eu coloquei o André, coloquei uma referência ao Sentimento Tricolor, porque é um cara que para mim é referência, sim, como pessoa, como youtuber, e ele sabe disso. Não é a primeira vez que eu falo sobre ele aqui. A Tropa do Sentimento, cara, gente, como é bom saber. O André falou que a Tropa do Sentimento assiste aos meus vídeos, e putz, é muito legal saber que tem chegado a pessoas tão distantes de mim, assim, né, que vocês confiam no meu trabalho, acreditam e gostam do que vem. Eu gostaria muito de agradecer ao Sentimento Tricolor, a Tropa do Sentimento, enfim. E como eu disse, nesse álbum tem o Fluminense de 2023, é um álbum, assim, bem simples, mas feito com todo o coração. Tem referência ali ao Sentimento Tricolor, ao Raiz Tricolor, porque o Gabriel Amaral, no que diz respeito a torcedor, no que diz respeito à pessoa, também sempre se mostrou muito digno, muito honrado, e para mim, sim, pode nunca chegar até ele, esse vídeo, pode nunca chegar até ele, mas assim como não vai chegar também a atletas, por exemplo, assim como não vai chegar a várias pessoas, e não é o que me importa. O mais importante é o que vocês veem aqui, essa verdade que eu tento transmitir por vídeos. Enfim, é um cara que
sempre tenta trazer, nos alimentar de Fluminense, acho que o André também, a mesma forma, e a gente tem que engrandecer pessoas que trabalham em prol de uma causa que todos nós somos apaixonados, que é o Fluminense. Então, o Sentimento, Raiz, Hora do Flu, tem Flu em um Minuto também, Flu News, enfim, vários canais, o Fio, que faz o Canal 20, podcast, muito, assim, são pessoas que são referências dentro do cenário do Fluminense e eu apenas tenho que agradecer, porque graças a vocês eu me inspirei a fazer o meu canal também. Claro que, poxa, eu tenho perspectivas, quero chegar longe também, mas quero seguir um passinho de cada vez. E uma forma de fazer isso é agradecer e não só agradecer, mas é uma forma de agir com reciprocidade no que fez o André, mas muito mais do que isso, valorizar quem é apaixonado pelo Fluminense. Muito, muito, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E apenas um último recado. Com relação rapidinho ainda, com relação ao álbum. As figurinhas eu vou fazer da seguinte maneira, cada live ou cada vídeo que eu fizer aqui no canal, vou disponibilizar uma, talvez eu coloque em algum momento do vídeo aqui para vocês printarem e colocarem no álbum, ou disponibilize lá no grupo do WhatsApp, eu ainda não decidi, ou talvez sorteie qual vai ser a figurinha que eu vou liberar no vídeo ou na live, enfim. Gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de completar, ou se vocês já completaram, enfim. O trabalho aqui é sempre para vocês. E gostaria já de desejar um feliz ano novo para todo mundo. Não sei se no Natal eu não pude fazer um vídeo dando Feliz Natal a vocês, então a todos um Feliz Natal ainda. Mas que 2023, gente, seja um ano da vida de vocês. Façam valer a pena cada segundo. Nós, como tricolores, nós, como guerreiros, nós já estamos acostumados a batalhar e a lutar, e brasileiros, né? Somos acostumados a batalhar, e que seja assim. Acreditem sempre uns nos outros, confiem e acreditem, deem o melhor de si pro próximo, sem esperar nada em troca, sabe? Acreditem, porque nós somos um só, nós somos uma família só, e a família Fluminense. Estamos todos dispostos a ajudar um ao outro. Muito, muito, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E não se esqueçam, nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!